Pronto, começou aqui, tá? Eu vou iniciar a aula de hoje, dia 6 de abril de 2021, aula de medidas 1 do curso técnico de eletrotécnica, do curso de eletrotécnica, a aula de medidas 1, né, do curso técnico de eletrotécnica, né? Conforme eu tinha prometido para vocês, nós iríamos, dentro daquele nosso cronograma de avaliação, teria um seminário, que eu não tinha decidido ainda, definido qual seria o tema desse seminário, tá? Como pelo andar da carruagem, por vários motivos, eu poderia descrever vários aqui, mas não cabe, não há necessidade, eu decidi, não sei se vocês viram lá, na nossa plataforma, fiquem atentos, a nossa plataforma lá, o nosso AVA, eu decidi que nós faríamos um seminário, né, sobre osciloscópio. Deixa eu ver. Exatamente, né? Então, vocês terão um prazo de mais ou menos 40 dias, né, para se organizarem e realizarem a atividade, tá? Então, é o seguinte, osciloscópio é o último assunto da nossa disciplina, e como eu acho que a gente não vai conseguir chegar, quando é presencial já não se consegue, pelo menos na minha experiência com a disciplina, né? Eu não consegui. Outra coisa, quando eu fiz agora um levantamento dessas aulas, eu estou vendo que a gente talvez não consiga chegar nesse assunto, né? Então eu decidi, para poder a gente trabalhar esse conteúdo, e aí vocês vão ter bastante tempo aí para trabalhar ele, cerca de 40 dias, para que esse conteúdo não ficasse de fora da nossa disciplina. Então, o seminário eu achei uma boa opção para que esse conteúdo pudesse entrar sem comprometer e já utilizar como uma das notas, conforme a gente já havia combinado, né? Que existiriam, eu vou permitir, estou tentando ajustar aqui minha tela, conforme a gente já havia combinado. Então, como é que é esse seminário, né? É sobre osciloscópio, e eu preciso que vocês... Eu falei trio aqui, mas eu estou vendo que tem muito aluno aqui, tem muita gente. Trio talvez não seja conveniente, né? Suficiente mas talvez não seja conveniente por ter muitas equipes. Então, vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui nesse nosso AVA para quartetos, tá? Então, vocês se reúnem em grupos de 4 pessoas, com 4 pessoas. Eita, peraí, cadê? Grupos com 4 pessoas, e vocês apresentam esse conteúdo, que é o osciloscópio. Eu fiz uma observaçãozinha do que é necessário que a gente saiba sobre o osciloscópio. Então, são quartetos, tá? Então, se reúnam em quartetos. Assim, eu quero quarteto. Agora, se algum grupo, 1, 2 no máximo, né? Ou 3 grupos, que aí seriam 3 pessoas sobrando que não formariam um quarteto, aí pode ser que 3 grupos fiquem com 5 pessoas, né? Mas eu quero grupos de no máximo 4 pessoas, ok? Então, no máximo 4 e no mínimo... Não, desculpe, perdão. No mínimo 5, ou no mínimo 4, e no máximo 5, tá bom? No mínimo 4 pessoas, e no máximo 5 pessoas. Muito bem, André. Estava me expressando mal. Beleza? Combinado, gente? Eu não, professor. Não. Acho que é Daiane, né? Eu não estou vendo aqui a tela. Beleza. Isso. Então, esse seminário. Esse seminário é a apresentação do osciloscópio. Escolha a maneira que vocês vão fazer. Escolha o simulador que vocês quiserem.
Pode existir uns na internet que eu não conheço, tá? Escolha a forma de apresentar o conteúdo. Teve gente que perguntou, vai ser pelo Meet? Escolha a plataforma com que vocês vão se reunir para gravar essa apresentação. Essa apresentação não acontecerá em nossa aula, porque senão seria muito tempo, né? Então, tomaria bastante tempo da nossa aula. Então, é importante que vocês gravem essa apresentação do conteúdo e disponibilizem. Como vocês vão disponibilizar, não importa. Pode ser na inscrição do YouTube de qualquer um de vocês, né? Dos líderes, por exemplo, né? Quem tem um canal, quem tem um e-mail do Gmail, tem uma inscrição já no YouTube, né? Então, pode divulgar esse vídeo nessa inscrição do YouTube e compartilhar, tá? Ou, se quiser, manda para mim. Eu coloco lá no nosso canal da disciplina. Lembrando que esse canal não tem nenhum intuito de canal de YouTube. Foi uma forma que eu achei de disponibilizar as aulas e conteúdos no playlist, que é muito mais rápido disponibilizar isso no YouTube do que no Ava, né? O Ava exige uma configuração e muitas das vezes isso não tem funcionado. E assim, vocês precisam se inscrever nesse canal para cada material que for postado e compartilhado, que vocês já recebam uma notificação e já assistam o conteúdo e já veja lá que está disponibilizado aquele material, tá? Então, aquela aula, por exemplo, que eu disponibilizei, que foi um vídeo sobre a usina nuclear de Angra dos Reis. Então, eu espero que da próximo vídeo, então, inclusive, como baixar o Workbench, né? A gente vai realmente usar o Workbench, ele dá uns bugs lá, mas enfim, é o que eu acho que é a melhor forma e mais simples de a gente fazer algumas práticas relacionadas à nossa disciplina de medidas elétricas, né? Então, manda o link do canal aí, professor. Tá no Ava. Ah, beleza. Não, o link do canal não. O link do canal não. Eu não botei não, foi? Cadê? Não. Foi a única disciplina que eu acho que eu não foi a única disciplina. A disciplina não de vocês foi a última. A disciplina de vocês foi a última. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui no geralzão aqui. Cadê? Pronto. Aqui no geralzão. Deixa eu adicionar aqui um link. Deixa eu ver o canal aqui. Perdão. Peraí. Até fiz um logo bonitinho aqui, rapaz. Eu acho que eu copiando aqui vai, deixa eu ver. Vejam aí. Espera aí, que eu vou disponibilizar aqui no chat, tá? Então, assim, não tem o intuito de canal de YouTube, é só uma forma de compartilhar esses... Como é que eu volto pro chat aqui? Cadê? Aqui. Não tem nenhum intuito, então, assim, quando terminar a disciplina, provavelmente eu vou deletar, tá? Siga a disciplina. A ideia era que eu deletasse a cada semana. Disponibilizaria e deletaria. Disponibilizaria e deletaria. Vejam aí, se vocês têm acesso ao link, por favor. Depois verifiquem o conteúdo, não agora, né? Porque a gente precisa trabalhar alguns conteúdos. E depois manda lá pelo próprio AVA ou e-mail, dizendo, professor, está faltando aula do dia tal. Eu já identifiquei aqui na automação 1 que tem uns vídeos que estão faltando de aula, né? E eu vou depois fazer uma revisão disso aí. Ver se vocês conseguem acesso, porque eu não sei como compartilhar, vou ser muito sincero. Eu não vi aqui nenhum botão para compartilhamento desse, ou acesso direto de compartilhar aqui, né? Eu acredito que nesse... É assim, aí quando vocês acessarem, vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, professor. Não. Então desculpa, peraí, deixa eu voltar aqui. Não. Deixa eu botar aqui. Mas viram aí no chat, né, o link do... Já tô inscrito no canal já. Pronto. Deixa eu ver aqui.
Biblioteca, acho que é biblioteca. Não, aqui foi as coisas que eu já acessei. É aqui. Não. Ainda tô tateando aqui também, viu, gente? Aqui, seu canal. Pronto. Isso aqui é a parte do canal, né? Provavelmente deve ser. Eu não sei se vocês veem alguma coisa muito parecida com isso. Então, quando vocês clicarem em playlist. Não, isso é não, né? Aqui é porque estou em outro login aqui. Pronto. Vai aparecer aqui, ó, playlist, ó. Aí tem o playlist de medidas 1, Eu tá não vendo? estou vendo a tela ainda não, professor. Não? Eu não estou vendo não sei o outro. Eu já tô vendo já. Pronto. Então tá aqui, ó, medidas 1, tá vendo? Curso técnico e eletrotécnica. Então, quando você clica aqui, você vai ter. Só tem 2, né? 2 mais esse que tá vindo 3, né? Aí vocês terão acesso às aulas que a gente já apresentou. Beleza? Ele não aparece desse jeito para vocês, não. Eu sei que vai aparecer um do lado do outro, um em cima do outro. Parece de uma maneira diferente, tá? Então se inscreva, porque quando eu desejar compartilhar link, para vocês não terem que baixar, e eu não vou apagar a cada semana, justamente por isso, para poder vocês não terem a necessidade de baixar esses vídeos. Porque eles são longos, tem 200, 300 mega, e isso pode tomar memória e tempo, e banda de internet, enfim. Então, por isso que eu estou tentando achar aqui para disponibilizar alguém que quer entrar aí. Tá bom, gente? Alguma dúvida sobre o seminário? A ideia de mostrar o AVA foi essa, né? Para mostrar. Ah, sim. Eu mostrei aí, eu botei o link no chat, né? Deixa eu botar o link aqui também. Deixa eu ver. Vocês viram a apostila? Essa apostila é boa, que eu acabei de disponibilizando aí. Quando eu vi dia 13, professor, já pensava que era desse mês. Não, mês que vem. Eu vi algumas coisas o senhor acrescentou, não foi? Como assim? Aí a questão da equipe eu não tinha visto. Não, são no mínimo 4 componentes, no máximo 5. Mas quando eu vi lá, não tinha nada de equipe. Eu também achei que era individual. Não, tinha, mas tinha trio. Não tinha. Eu botei lá que vocês precisavam, assim, ó, daqui a pouco eu mostro. Deixa eu só concluir esse aqui. Pronto. Então tá lá disponibilizado o link também. Não é esse aqui? Foi esse mesmo, né? Do nosso canal. E é só acessar lá medidas elétricas. Se quiser assistir outras disciplinas, é bom. Agora tenham muito cuidado que assistam com os olhos de medidas elétricas e não com os olhos de automação 2, de automação 1, porque os enfoques são diferentes, tá? Também porque, por exemplo, esse vídeo da usina de Chernobyl, de Angra, o enfoque de vocês foi um pouco diferente, que tanto que eu mostrei para vocês com relação aos instrumentos, o painel de controle na usina, né? E que na disciplina de automação eu já mostrei, olha, existem lugares, existe indústria que ainda utilizam essa tecnologia de equipamentos analógicos, pneumático, eletropneumático, mas então, assim, o foco deles foi outro. Para vocês é que os instrumentos, posição de instrumentos, instrumentos analógicos, instrumentos digitais, né? Então, naqueles painel vocês puderam ver o que a gente vai ver hoje. Por que os instrumentos são especificados e classificados de maneira diferente, ok? De acordo com sua posição de leitura, por exemplo, né? Horizontal, inclinado, de quantos graus, compreendeu? Então, hoje, a gente vai mostrar um pouco sobre esse conteúdo
Por isso que aquela, além de ser muito interessante, um conteúdo bastante interessante, que é uma usina termoelétrica, segurança, um monte de coisa bacana, e que eu nunca tinha assistido, tá? Assisti todinho, achei muito interessante, muito didático, e tem maquete de como funciona a termoelétrica. Eu achei, no final, eu achei essa parte que fala sobre os instrumentos, não fala, na verdade, ele apresenta no vídeo, e eu queria que vocês assistissem além do conteúdo inteiro, no final ainda tem aquela observação que foi feita lá na descrição, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre classificação dos instrumentos elétricos, a gente vai falar um pouco do que a gente viu antes e dar continuidade, resistências elétricas, o que é, código de cores, ohmímetro analógico e digital, que é o instrumento que mede resistência elétrica, tá? Esse é o nosso sumário de hoje. Então, vamos começar aí por classificação dos instrumentos, né? Então, como a gente viu na aula passada, os elementos, na verdade, assim, a gente não viu sobre portabilidade. Eu talvez tenha até comentado, mas de maneira bem superficial. Uma das classificações de instrumentos elétricos, de medição de grandezas elétricas, é quanto à sua portabilidade, né? Então, esses instrumentos aqui apresentados são instrumentos de bancada, ou seja, são instrumentos de laboratório. Seja de instrumentos para laboratório de calibração, de ensaios, ou instrumentos, no caso, de instrumento de bancada, no caso de vocês. Eu optaria, pelo menos no início das nossas, eu não sei nem se tem ainda, né? Não é uma disciplina que eu ministro. Se ainda existe esses instrumentos de bancada lá funcionando no laboratório de medidas. Mas, quando eu ministrei em 2016, esses instrumentos eu usei bastante durante as primeiras práticas, né? As primeiras práticas, eles foram fundamental, porque eles poderiam ser usados por todos, e é um dos conteúdos da disciplina, é abordar o instrumento de bancada, tá? Então, quanto à sua portabilidade, esse instrumento pode ser de bancada, ou um instrumento de painel, tá? Instrumento de painel são instalados em quadros de comandos e quadros de distribuição de energia elétrica, e essas grandezas, quando essas grandezas são necessárias para serem apresentadas, né? Então, nós vimos que os instrumentos também classificam quanto à sua medida, né? Quanto à sua grandeza a ser medida. Então, os instrumentos podem ser os amperímetros, os voltímetros, né? Os ohmímetros, que mede resistência elétrica, os watímetros, que medem potência, e temos aqui também o frequencímetro, que mede a frequência, né? Temos também os medidores de fator de potência, ou fasímetro, ou cosseno de φ. Então, quanto à grandeza a ser medida, eles podem se classificar de acordo com esses elementos. Quanto ao seu princípio físico de medição dessa grandeza elétrica, esses instrumentos podem ser de ferro móvel. Então, basicamente, esses elementos estão aqui, ó, essas classificações, ou as principais características desses elementos, desses instrumentos que têm como princípio físico de medição a ferro móvel. Temos aqui a simbologia desse instrumento, né? Esse instrumento é um voltímetro, baseado nesse princípio físico que é do ferro móvel. Ele pode medir, tanto corrente ou tensão contínua, quanto corrente ou tensão alternada, tá? Especificamente, esse instrumento é um instrumento que deve ser, depois a gente vai ver um pouco mais na frente, a posição dele é horizontal. E aqui é uma outra classe de instrumento que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Um outro princípio físico de medição de sensibilidade da grandeza elétrica é o sistema bobina móvel. Então, aqui nesses instrumentos analógicos, você vai ver aqui, representado, esses instrumentos medem corrente ou tensão contínua, tá? Aqui é a posição de instalação ou leitura, se for um instrumento de bancada ou um instrumento portátil, né? Ele tem que obedecer à posição de leitura para que ele dê uma medição correta e não dê erros na medição, tá? Um sistema eletrodinâmico tem aqui
a indicação do princípio físico do funcionamento desse instrumento, e aqui a indicação que ele é um instrumento que mede tanto corrente contínua ou tensão contínua, quanto corrente ou tensão alternada. Ele é muito aplicado em wattímetro. Sua leitura é vertical, tá? Um outro princípio físico de medição seria o sistema ressonante, normalmente utilizado em frequencímetro, tá? Medição de frequência. O outro seria o sistema eletrodinâmico, com bobinas cruzadas, muito utilizado para medição de fator de potência, e fazímetro também, com sequência de fase. Então, quando a gente viu aquele vídeo foi importante para mostrar para vocês quanto à relação, assim, mostrar na prática, né? Se vocês não perceberam, assistam de novo, já no finalzinho, onde vocês verão uma série de instrumentos, inclusive de medidas elétricas, né? Não necessariamente instrumentos de automação e controle de processo. Então, na sua simbologia, como a gente viu nos elementos anteriores, nos dispositivos anteriores, eles devem ser posicionados no painel, ou sua leitura, o instrumento deve estar posicionado de tal forma para que não haja erro nessa leitura, para que ela apresente o valor da medida o mais próximo possível do real, né? A gente percebeu que o valor real ele pode variar de acordo com aquela teoria dos erros que a gente trabalhou, tá? Então, temos aqui, ó, essa aqui é um painel, um painel antigo, né? Vocês viram lá no físico, né? Instalado em uma usina termoelétrica. Temos aqui, ó, essa posição, na posição 1 que ele apresenta aqui, ó, é uma posição que esse instrumento precisa ser instalado em um determinado ângulo, né? Esse ângulo precisa ser de montagem superior a 90 graus. Então, aqui, ó, seria horizontal, aqui um ângulo bem pouquinho, né, bem pequenininho, e a partir daqui já seria um ângulo superior a 90, em torno de 90 graus, né? Igual a 90 graus aqui, ó, que seria o segundo, que seria perpendicular, né? Ou instalação a 90 graus, que seria mais ou menos aqui. Superior a 90 graus seria esses instrumentos aqui na posição 1, tá? Já na posição 2, que seria... Não, desculpe, 90 graus não. Acima de 90 graus na posição 1, ó. Acima de 90 graus na posição 1. Então, ele seria inclinado um pouquinho para frente, né? Na posição 2, seria 90 graus, que está aqui, ó, reto a essa referência aqui, que seria o horizontal, né? Seria na posição 2. 3, seria um ângulo menor do que 90 graus, seria nessa posição 3 aqui. E um ângulo de 0, que seria horizontal, seria na posição 4, né? Então, naquele painel lá, e muitos painéis elétricos mais antigos, tá? Mas aquele você viu que é funcional. Existem estratégias de medição que ainda mantém esses instrumentos por uma questão de segurança. Não sei se é o caso daquele vídeo, tá? Da usina, acredito que sim. Então, existem instalações que ainda mantêm esses medidores analógicos por conta da confiabilidade, uma falta de suprimento, seja ele de energia, seja ele de ar, dependendo da forma que ele é atuado, o pneumático, eletropneumático, qualquer desse suprimento, esses elementos analógicos, eles vão suprir algumas medições vão garantir algumas medidas, né, algumas medições, tá? Isso para controle. Então, quanto à grandeza, né, a ser medida, ele pode medir só corrente contínua ou tensão contínua, como está escrito aqui, ó, representado nesse painelzinho do medidor, quanto corrente alternada, ou os dois, corrente contínua ou corrente alternada, como a gente viu, que dependendo do princípio físico de verificação ou de sensibilidade dessas grandezas, ele vai estar aqui indicado através do painelzinho no frontezinho desses instrumentos, né? Então, ele pode medir só corrente contínua ou tensão contínua, só corrente ou tensão alternada,
e pode também medir tanto tensão contínua quanto corrente contínua e vice-versa, né? Joia. Então, já vimos com relação ao seu princípio físico de medição da grandeza, quanto à corrente que ele mede se contínua ou alternada, e com a só a posição de leitura ou de instalação, né? E agora vamos ver as classes de tensão. Essas classes de tensão, ela vai indicar os ensaios, até que tensão esses elementos podem ser aplicados, né? Então, a classe de, por exemplo, só a estrelinha, sem nenhuma numeração de uma... Não sei porque pulo 4 não, viu? Provavelmente aqui, ó, é porque são classes de tensão e não existe... Não, 3 e... Porque talvez não exista instrumento com classe de tensão de 4.000 volts, né? Só 1, 2, 3 e 5.000 volts. Então, esses instrumentos são aplicados até 500 volts, até 1.000 volts, até 2.000 volts, até 3.000 volts ou até 5.000 volts. Significa que seus instrumentos, sua característica construtiva interna permite uma isolação, né, interna desses instrumentos até esses valores de tensão, tá? Então, aqui, existem outros elementos, outros símbolos também que identificam o instrumento. Então, por exemplo, só uma linha reta sem ondulação é um instrumento de corrente contínua. Com uma linha ondulada é um instrumento de corrente alternada. A junção dos dois, o instrumento mede as duas tensões, ou corrente contínua e alternada. Quando é indicado 3, significa que o instrumento é para sistemas trifásicos. E aí ele vai, né? Mas somente um circuito de medida, que é o primeiro. Aqui os 2, os 3. Aqui é um instrumento com ajuste de 0. Então, você precisa ajustar o 0, como é o caso de multímetros analógicos, antes de fazer uma medida. Antes de fazer uma medida de resistência, por exemplo, você precisa ajustar o 0 de um multímetro analógico. Então, ele vem indicado lá no seu painelzinho, ó, que esse instrumento exige, é necessário que você faça um ajuste de 0. Um outro símbolo indica que o instrumento tem com blindagem de ferro. Aqui, ó, posição vertical, horizontal, com determinado ângulo. É um instrumento de bobina móvel, é um instrumento bimetálico. Então, existem várias indicações, vários símbolos que vão indicar a função e quais são as características desses instrumentos. Um instrumento de bobina cruzada, um instrumento de indução. Aí ele diz aqui, ó, usado apenas em corrente alternada. Um instrumento eletromagnético de ferro móvel. Então, ele mostra aqui, instrumento que a gente não viu aqui, ó, instrumento de bobina móvel, uma outra... Ah, não, a gente viu esse aqui. Voltímetro eletrostático a gente não viu. Enfim, instrumento de vibração, aquele ou de ressonância, para medição de frequência, né? Então, essas são as classificações dos instrumentos. Então, como a gente viu, os instrumentos terão lá no seu painelzinho essas indicações que correspondem às suas classificações, né? Então, quais são essas classificações? Por exemplo, aqui, uma sequência, né? E a mesma sequência apresentada lá naquele amperímetro, voltímetro, alguns deles lá. Então, é um instrumento de ferro móvel, ele mede tanto tensão ou corrente contínua quanto alternada, né? Sua posição é horizontal e a sua classe do instrumento é classe 2, né? Então, ele suporta ensaio até de 2.000 volts. Ok? Alguma pergunta? Acredito que não, né? Então, vamos lá. Resistência elétrica. Então, vocês estão vendo lá. O que é que vocês estão vendo hoje em Eletrotécnica 1, gente? Me atualizem aí, por gentileza. Quem pode me ajudar aí? Cada uma resistência, potência. Sim. Resistência é potência, né? Então, é que eu não preciso passar muito
muito, muito devagar, não, né? Então, como vocês sabem, se fosse, se vocês não Pode tivessem passar visto, devagarzinho. Não se tem vocês problema, tivessem não. visto potência, se vocês não tivessem visto resistência elétrica, eu já ia tomar um outro cuidado, já tem uma outra apresentação bacana aqui que eu ia colocar. Mas já que vocês já viram, essa aqui espero que complemente, né? Então, vamos lá. Então, a resistência elétrica é caracterizada pela capacidade de um corpo de se opor à passagem de uma corrente elétrica. Então, se um corpo se opõe à passagem da corrente elétrica, a gente diz que ele oferece uma resistência à corrente elétrica, né? Ou seja, ele não diz oferta, né? Só vendo na minha cabeça oferta. Ele oferta à passagem da corrente elétrica uma resistência, uma oposição. Ela segura, ela impede, né, em determinado nível, que depende da sua resistência, a passagem daquela corrente elétrica, conforme pode se ver aqui nessa ilustração, que vai mostrar todas essas três características que aqui a gente vai descrever nesse textozinho, né? Então, a resistência, ela aqui, ó, ela opõe, ela segura, ela restringe, ela limita a passagem da corrente elétrica, né? A resistência elétrica pode variar de acordo com a largura, comprimento, condição ambiental e natureza do material condutor. Então, vocês viram lá com o professor Eliilton que a resistência elétrica depende da seção do condutor. Quanto maior a seção do condutor, ó, que ele mostra aqui, ó. Se o condutor tem uma seção boa, um tamanho maior, né, digamos assim, um pouco maior, esses elétrons vão passar com facilidade, mesmo que a resistência seja alta, né? Quando você restringe essa seção, diminui essa seção do condutor, você cria uma dificuldade para que esses elétrons se desloquem. É como se tivesse uma porta de 60 centímetros para passar 100 pessoas em um segundo, e você tivesse uma porta de 3, 4, 5 metros de largura para passar uma pessoa, 100 pessoas, 200 pessoas em 60 segundos, né? Então, se a porta é maior, ou seja, se o condutor tem uma seção maior, esses elétrons vão fluir com maior facilidade. Se essa porta for menor, ou seja, se a seção do condutor, a bitola do condutor for menor, esses elétrons terão maior dificuldade, porque eles vão estar se chocando um com o outro, e ainda assim com as moléculas daquele próprio condutor, que significa a resistência, né? A passagem dessas correntes. O comprimento também, quanto maior aquele comprimento, maior será essa resistência elétrica, né? As condições ambientais, como é o caso, por exemplo, de temperatura é um dos pontos muito importantes quando se relaciona à resistência. A resistência varia com a temperatura. Em alguns elementos, ele varia de acordo com o aumento da temperatura, né? Seriam materiais cuja resistência é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior seria a resistência, e existem elementos que a temperatura é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a temperatura, menor é a resistência. Mas aí são elementos que são elementos específicos, tá? E a natureza do material condutor. Então, vocês sabem que um cobre vai ter uma determinada resistência para a passagem desses elétrons ou dessa corrente elétrica. O ouro vai ter uma determinada resistência de acordo com o quê? Com sua estrutura atômica, né? E isso eu acho que o professor Eliilton tratou. Se o professor Eliilton não tratou, não faz diferença, né? Não é algo que seja tão relevante, mas é a estrutura atômica desses elementos, do átomo desses elementos, que definem se eles têm uma maior ou uma menor resistência elétrica, resistência à passagem desses elétrons, seria a resistência elétrica, né? Então, no sistema internacional, a unidade de medida de resistência é o Ohm. Então, que é uma homenagem ao alemão George Simon Ohm. Então, aqui nessa ilustração, vocês conseguem perceber o quê? Que a resistência, ela restringe, ela dificulta, ela impede, muitas vezes, né, se esses elementos tiverem uma resistência muito alta,
que esses elétrons se desloquem dentro do condutor. Então, são barreiras para o deslocamento desses elétrons, né? Já a tensão é a força que esses elétrons são impulsionados dentro desse condutor, dentro desse circuito. E a resistência, dependendo da força, a resistência aqui, ó, vai estar sempre se opondo à força, né? E a relação entre essa força e essa resistência vai definir a quantidade que, digamos assim, a quantidade de elétrons que irão circular nesses condutores. Então, o que é que influencia na resistência elétrica? Condições ambientais, principalmente temperatura, tá? Condições do material, que seria a natureza dele, ou seja, se ele é ferro, se ele é cobre, se ele é alumínio, se ele é um plástico, se ele é uma cerâmica, porque todos os elementos da natureza, ele apresentam uma resistência elétrica. Alguns apresentam maior resistência à energia elétrica, ao deslocamento desses elétrons, outros oferecem menor resistência ao deslocamento desses elétrons, como é o caso do ouro, né? O ouro oferece uma menor resistência ao deslocamento desses elétrons, ok? Por isso que ele não é muito usado. Tem determinados circuitos eletrônicos que utilizam muito revestimento de ouro nesses condutores, porque, não sei se foi comentado, mas os elétrons eles deslocam na superfície do condutor, né? Então, eles deslocam mais na borda desses condutores. Quando essa corrente vai aumentando, é igual não é bem igual a fluido, porque quando você trata de tubulação é o contrário, né? Eles deslocam mais no meio do que na superfície do tubo, né? No caso de energia elétrica, não, eles se deslocam mais na superfície do condutor. À medida que essa corrente ou essa quantidade de elétrons aumenta, aí que vai se deslocando mais para o centro, né? Para o eixo desse condutor, tá? Por isso que a seção transversal ou a seção do condutor é muito importante para diminuir essa resistência do condutor, como também diminuir, como é o caso, ou como também aumentar a resistência desse condutor, como é o caso dos fusíveis, né? O fusível, toda a energia vai passar por um fiozinho lá, né? Que tem o objetivo de aumentar aquela temperatura. Então, aquele fio lá do fusível, aquele condutor, ele trabalha sempre numa temperatura próxima ao seu ponto de fusão, dependendo do tipo de fusível. Então, ali, aquele ponto é um ponto de resistência máxima, aqueles elétrons todos passando aquele fio bem fininho, né? Então ele está sempre bem aquecido. Quando ele tende a aumentar aquela corrente elétrica, dependendo do tipo de fusível, ele vai lá e rompe, porque ele queima, ele derrete, né? Então, um exemplo de que a alta resistência é um elemento importante no circuito seria um fusível, tá? Que trabalha com o efeito da resistência como um elemento importante no seu funcionamento, é o fusível, tá? Vocês forem estudar lá automação no mês que vem, no semestre que vem, que eu vou mostrar como é isso que funciona no fusível, se não já mostraram a vocês, tá? Então, um dos elementos em elétrica que utiliza a resistência elétrica como, digamos assim, um elemento principal é o caso do fusível, tá? Então, da mesma forma que esse elemento pode se opor à passagem da corrente elétrica, existe uma grandeza chamada condutância, que na verdade, meramente, é apenas a representação numérica da facilidade que uma corrente tem de passar por um condutor. Então, quando você faz, às vezes, um tratamento matemático, ou você deseja delimitar assim, uma determinada linha de raciocínio e conduzir até determinada linha de raciocínio, a condutância vai servir para melhor entendimento, né? Por isso que, além da resistência como um elemento, na verdade, que representa uma grandeza elétrica, a condutância também, que é a facilidade com que esses elétrons têm de se deslocar naquele elemento, seja circuito ou condutor, é importante
é uma grandeza importante, né? Então, se a resistência é a oposição, a condutância é a facilidade. Por isso que a condutância se refere ao inverso da resistência. Quanto a resistência é a oposição, a condutância é a facilidade com que esses elétrons se deslocam nesse condutor, tá? Sua unidade no SI é o Siemens, representado pela letra S, ok? Então, o que é curto-circuito? Então, curto já se diz, né? Um caminho mais rápido, né? Um caminho menor. Então, quando você chama circuito, muitas vezes tem gente que chama circuito de algo maior, algo grande, né? Então, eu fiz um circuito hoje de bike, que foi de lá, de sair de Camaçari, fui lá no... Eu não sei se um aluno me disse isso, né? Mas eu acho que até que foi. Que esse aluno saiu de Camaçari, foi até o Farol da Barra e voltou. Não duvido não, porque eu tenho amigos que saem daqui de Salvador, vão para Praia do Forte, vão para Subaúma e voltam, né? Alguns voltam no mesmo dia, outros voltam no outro dia. Então tem gente que está bem preparado para isso. Então o circuito é o caminho completo da corrente, né? Ele passa lá pelo resistor, pelo capacitor, pelo indutor, pelo motor, pelos equipamentos de uma residência, né, essa corrente, e volta para a fonte através do seu retorno neutro, né? O curto-circuito seria um circuito onde a resistência é mínima possível, porque assim, é igual a água, né? É igual a gravidade, a questão do circuito. O que vai acontecer? A corrente elétrica ela vai circular para o caminho de menor dificuldade que ela tiver. Então, qual é o caminho com menor dificuldade? É o caminho onde a resistência elétrica é menor, mínimo, ou quase zero, né? Então, o curto-circuito é isso. É quando esse caminho em que a corrente passa, né, no circuito, não é onde esse caminho é aquele que oferece a menor resistência àquele circuito. Consequentemente, como ele oferece menor resistência, essa corrente, ou seja, aqueles elétrons vão fluir o máximo possível, né? O máximo numa velocidade mais rápida possível. É igual ao vazamento de água, né? De uma tubulação. Se você tem lá um sistema que você, lá na sua torneira do banheiro, a água para chegar na torneira do banheiro vai passar por várias curvas, vários caminhos até chegar ao banheiro. Quando quebrar aquela torneira, você vai ter uma vazão de água muito menor do que na entrada de água lá no seu registro principal, né? Porque a água já não precisa vencer todo aquele caminho para chegar no seu banheiro. Ela já tem um caminho aqui onde não tem menos resistência, ou seja, a quantidade de água que vai vazar caso essa tubulação se rompa é muito maior antes de chegar no seu banheiro, né? Que não vai passar por nenhuma outra curva e tubulação. Então, o curto-circuito é nada mais, nada menos, aqui eu vou ler aqui, né? Provoca assim um curto-circuito entre dois pontos de um circuito, quando esses pontos são ligados por um condutor de resistência elétrica desprezível. O que seria uma resistência elétrica desprezível? Uma resistência elétrica bem menor do que a do circuito convencional, do circuito normal, ok? Então, como é que esses resistores podem se apresentar? Tá aí algumas modelos, inclusive, de utilização, né? Isso aqui é uma resistência para churrasqueira elétrica, aqui para circuitos eletrônicos, aqui para aquecedores de modo geral, pode ser até uma resistência de chuveiro, viu? Eu acredito até que seja. É uma resistência de chuveiro. Eu achei que fosse algo um pouco maior, tá? Então, resistor. De onde provém o calor fornecido por aparelhos como ferro elétrico, torneira elétrica, de aquecimento, lógico, né? Torneira com aquecimento. Chuveiro e secador elétrico. Aqui é uma pergunta, não é uma afirmação. Porque a lâmina fica quente depois de acesa, que é o caso a lâmina provavelmente do ferro, né? De ferro de passar, né? Então, qual é a melhor forma e mais eficiente de transformar energia? Não é mais eficiente, tá? Desculpe.
mas é uma forma bem eficiente, bem rápida de transformar a energia elétrica em calor, é através da resistência elétrica. Por isso que ele está mostrando aqui, ó, que de onde provém o calor dos aparelhos? Através da resistência elétrica, que é a forma mais fácil, mais barata e que tem uma eficiência razoável, né? É transformar essa energia elétrica em calor através do uso de resistências elétricas. Como os condutores, eles oferecem oposição à passagem da corrente, como é que essa energia é dissipada? Como é aquela energia da tensão, da força, é dissipada? Porque os elétrons entram em choque com os átomos do material. Isso gera o quê? Calor. Tá? É o efeito Joule. Então, quanto maior a resistência for ofertada, né, pelo material condutor, mais ele vai aquecer, né? Lógico que quanto mais essa corrente circula naquele condutor, também ele vai aquecer, né? Esse aquecimento acontece pela transformação da energia em calor, a energia elétrica em calor, fenômeno denominado Joule, decorrente, eu acabei de falar, né, da colisão dos elétrons, de elétrons da corrente com outras partículas do condutor. Durante a colisão, a transformação da energia elétrica em calor é integral. Uma das formas mais eficientes de transformar, quando essas aplicações aqui que a gente acabou de mencionar, tá? É o resistor. Então, a resistência elétrica é uma grandeza característica do resistor. O resistor é um elemento de circuito utilizado justamente para oferecer oposição à passagem da corrente elétrica. Ponto. Agora, o que você vai fazer com essa oposição é uma aplicação. É aquecer, é assar a carne, que é o caso da churrasqueira. É aquecer a água, que é o caso do chuveiro. É reduzir tensão, é limitar, é garantir alguma característica elétrica daquele circuito, porque resistores elétricos em circuitos eletrônicos não têm o objetivo de aquecer, né? Tem de reduzir, aumentar a corrente daquelas relações da lei de Ohm, tá? Então, os circuitos elétricos é um elemento do circuito, tá? Existem algumas simbologias para a resistência elétrica, que é o caso dessa linha, remeter essa linha, né, cerrada, né? Tem aqui também esse bloco, que representa também a resistência, e aqui um resistor variável também, né? Esse aqui são os objetos reais, que são os resistores encontrados no mercado de várias formas, e com também umas indicações de cores, né, umas faixas de cores, que definem qual é o seu valor de resistência, e outros elementos aqui que têm outras formas e que têm objetivos diferentes, tá? Aqui é um elemento aquecedor, aqui é um elemento utilizado em circuito, aqui também um outro elemento utilizado em circuito. Então, como é constituído esses resistores, né? Somente utilizado de corpo cerâmico, né? Ele tem aqui, ó, um terminal, onde você conecta uma extremidade ou outra. Esses são os dois terminais do resistor. Esse terminal, ele envolve aqui, ó, esse filme de carvão, ó. Esse filme de carvão é helicoidal, ou seja, ele vai circundando aqui, ó, aqui é uma cobertura isolante desse material, e aqui, dentro desse resistor, tem um tubo cerâmico, onde esse filme de carvão é, digamos assim, enrolado, né, entre uma extremidade e outra. Então, esse é um elemento de um circuito elétrico, uma resistência elétrica com corpo cerâmico, né? Ele apresenta uma cobertura isolante, lógico, para que não haja nenhum contato com a parte viva, né? Então, como eu disse a vocês, esses circuitos, ele apresenta essas faixazinhas que indicam o valor de resistência, né? Então, essas faixazinhas correspondem ao código de cores. Como é esse código de cores? Vamos ver aqui. Então, os valores de resistência não podem ser quaisquer, ou seja, quando você escolhe um elemento resistor, ele precisa ter um valor dentro de uma faixa com aquela relação. Por isso que a teoria dos erros é importante, né? Dentro de uma faixa que o fabricante garanta que aquele valor de resistência seja o que você precisa para o seu circuito, né?
Então, ele não pode ser qualquer. Tem que ser padronizado. E, na maioria das vezes, não são escritos, mas sim codificados. Então, essas faixazinhas é uma codificação para identificação do valor de resistência desses elementos de circuito. Por que ele não está escrito nele? Porque ele, às vezes, é muito pequenininho. E colocar a faixinha é mais fácil de identificar. Então, no caso mais comum, são 4 faixas coloridas. As 3 primeiras se referem ao valor nominal, né? Ou seja, o valor numérico desse valor de resistência. E a última é a tolerância, ou seja, a faixa em que você pode encontrar o valor de tensão, mais ou menos alguma coisa, né? Seria o erro, né? Então, vamos lá. De acordo com a figura, temos 4 anéis coloridos. No caso do resistor de filme metálico, são 5 faixas, né? A primeira faixa indica o primeiro algarismo significativo, o segundo também, né? O segundo algarismo significativo, o terceiro é um fator multiplicador. Lembra que a questão dos múltiplos e submúltiplos? Então, esse fator multiplicador é que vai definir o valor dessa resistência, né? E a quarta e última é a tolerância, que seria uma faixa e que você pode encontrar o valor da resistência conforme você mede, né? Então, alguém ia perguntar alguma coisa? Tem alguém com o microfone aberto aí? Eu, cara. Desculpa aí, professor. Eu pensei que você ia perguntar alguma coisa. Então, cada cor ela representa uma codificação, né? O marrom, quando ele está na primeira faixa, o preto, quando ele está na primeira faixa, o valor dele é 0, segunda faixa, o valor dele é 0, na terceira, ou seja, preto é 0. Né? No caso do marrom, esse marrom está meio diferente aqui, mas é um marrom, quando ele está na primeira faixa, o valor é 1, ou seja, o marrom é 1. Quando ele está como multiplicador, é 10 elevado a 1, que dá 1 também, né? Aqui termina sendo 1 também, que é mais ou menos 1%. E aqui é coeficiente de temperatura 100 ppm. Não lembro disso, desculpe. Vermelho 2, laranja 3, amarelo 4. Você não precisa memorizar isso não, tá, gente? Isso aqui não é coisa que você memoriza. Isso tem que estar... Isso tem que estar... Você tem que estar com uma tabelinha, né? Se nós fôssemos fazer prática, nós utilizaríamos uma tabelinha. Isso ia ficar sempre disponível para você, tá bom? Então, verde 5, azul 6, violeta 7, aí vem as faixas de tolerância, ó. Repare, quanto maior o valor dessas resistências, o que vai acontecer? Vai haver uma variação, uma tolerância vai ser mais estreita, vai ser mais restrita. Porque, na verdade, provavelmente, você consegue... Os valores são tão altos que as variações são bem poucas, né? Aqui o valor é baixo e a variação também é baixa, mas ainda, como esse valor é baixo, a variação, o reflexo dessa variação é considerável, né? Sem cor é 20%, enfim. Tem aqui algumas referências desses códigos de cores. Beleza? Então, o código de cores, ele vai indicar qual é o valor de resistência desses resistores. Então, voltando à mesma coisa, né? Aqui tem 3 faixas e a última. A primeiro algarismo significativo, a segunda, o segundo. O terceiro é o fator multiplicador, né? Se vai ser quilo, se vai ser mega, se vai ser giga, né? 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. E aqui seria a tolerância, o último. Repare que ele fica um pouquinho mais afastado, né? Os outros 3, com os algarismos significativos de multiplicador, fica um pouco mais justo, mas o de tolerância fica um pouquinho mais afastado, tá bom? Aí é só um exemplo, você pegar lá, ó, a primeiro código de cor, acho que isso aí é o marrom. O marrom é o 1, né? Ele está dizendo aqui, ó, marrom 1, tá vendo? Marrom 1. A segunda cor é o preto, tá vendo? O preto é 0. E esse aqui eu acho que é vermelho, que é o fator multiplicador, que seria 2, né? Aí, no final das contas, 1, 0, que é o preto. Fator multiplicador, esse que é 0, que é vermelho. Poxa, vezes 10 a 0, cadê?
É estranho. E eu entendo ali como vermelho. E a tolerância, que é o dourado aqui, ó. É o dourado, dourado, dourado. É ouro, acho que é ouro. É mais ou menos 5, tá vendo? É mais ou menos 5%, tá? Então seria 10, mais ou menos 5%. 10 on, mais ou menos. Não, então tá errado aqui, ó. Professor, Oi. acho que esse 00 significa o 10 a 00 do 100. segunda. É O isso 00 mesmo. do 100 é 10 a segunda. É isso mesmo. 10 a segunda tá aqui, ó. Beleza. Depois que eu vi com o resultado, né? Depois que eu. Beleza, 10 a segunda, que é 10 vezes 10 a 100, né? Então, não é, eu acho que tá errado isso aqui. Ele vai botar 100, né? E não 100, né? É porque é É, um. é porque ele representou aí como se fosse já o número completo. 10 mais 00. Mas aí dá Do 100. 10 00, é verdade. Verdade, 1000, né? É para facilitar o entendimento, verdade. Isso aí não foi eu que criei essa apresentação, não foi. Como a disciplina foi passada, digamos assim, de última hora para mim, aí o professor que dava essa aula passou não dessa forma, esse slide tá revisado, ele não passou assim para mim, não. Mas aí eu vou adaptando, entendeu? Mas confesso que essa parte aqui eu não olhei. Então seria 1, que é o primeiro algarismo, 2, que é o segundo algarismo, né, que seria 10, juntando o primeiro com o segundo, dá 10. E ele acrescentou 00 aqui, mas na verdade seria 10 a segunda, que é 100, né? Então 10 vezes 10 a segunda, que é 100. Então seria 10 mais 00, né, que seria 1000, mais ou menos 5%. 10 vezes 100 mil. Exato, 10 vezes 100 mil, que seria o mais ou menos, e a tolerância, que é o boot, que é de mais ou menos 5%, né? Ou seja, esse resistor, os valores que você vai encontrar quando medir resistência elétrica vai estar entre 1050 e 950. Rigorosamente, se você encontrar 1100, descarte, porque não vai servir para o circuito, normalmente se faz isso. Se você encontrar 930, descarte, porque houve ele foi aquecido demais, ele sofreu algum dano, ok? O outro exemplo seria o verde, que é o 5, se a gente consultar a tabela lá, a gente vai encontrar o verde como 5, ó, verde 5. O azul, vamos recordar lá qual é o azul, é o 6, ou seja, 56, né? E o último, que é vermelho, seria vezes 10 a segunda, que é 100, né? 56 vezes 100, 5.600. Então, esse valor da resistência desse resistor vai estar entre 5.880 ohm e 5.320 ohm. Se encontrar um valor acima disso ou abaixo disso, tem que descartar esses elementos. Um terceiro exemplo, né? Um outro exemplo também. E, para a gente finalizar, vamos ver como medir resistência elétrica com o instrumento adequado, que seria o ohmímetro, seja ele analógico ou digital. Então, como vocês sabem, o ohmímetro é um instrumento de medida elétrica que mede resistência elétrica. A gente já viu isso lá um pouquinho mais atrás, né? O modelo original de um ohmímetro provinha de uma pequena bateria que aplica uma tensão à resistência, ou seja, vem da lei de Ohm. Um tipo de ohmímetro mais preciso possui um circuito eletrônico que fornece uma corrente constante e, através da resistência, e outro circuito mede a tensão sobre a resistência. Lei de Ohm. Deve ser ligado em paralelo, né, com a carga a ser medida, porém, com o circuito desenergizado. É bem importante, só se mede a resistência com o circuito desenergizado, tá? Isso pode estragar o ohmímetro. A escala graduada é invertida e não linear para o ohmímetro, por isso que tem aquele questão do ajuste do zero que eu comentei, né? Então você pega lá, junta as duas pontas de prova, vê se chega no final da escala, que ele fala aqui que a escala é invertida, né? Ele está no final de escala, ou seja, um valor bem alto, né? Quando você junta os dois corpos de prova,
esse ohmímetro tende ao zero, que é a resistência a zero, porque já está ali em contato um com o outro, né? Ele tem uma bateria interna que gera uma corrente que essa resistência é máxima quando essas pontas de prova estão afastadas entre si, né? Quando você une, a resistência mínima é a resistência apenas de contato, por isso que a escala graduada é invertida e você precisa fazer o ajuste de zero no caso de ohmímetros analógicos, né? Então, inicia uma resistência infinita, ou seja, muito grande, que é o corpo de prova afastado, na extremidade esquerda, correspondendo aos terminais do ohmímetro em aberto no ponteiro na posição, foi o que eu acabei de dizer. Finaliza com a resistência nula, quando você junta os dois corpos de prova, na extremidade direita, que ele muda para a extremidade direita, como a gente pode ver aqui é na posição de repouso, ó, onde os dois corpos de prova estão afastados, aqui também, essa outra indicação. E quando você junta, ele vai para o final de escala, que seria à direita, é isso que está mostrando aí, que está dizendo nesse textinho, tá? Isso aí eu vou deixar para depois, porque exige um pouquinho mais de entendimento, porque a relação de escala, tá? Eu preciso pegar um ohmímetro, que é o caso aqui, vai ficar um vai e volta aqui, tá certo? Então, a gente fica para um próximo encontro, uma vez que nosso horário já está chegando no nosso limite, tá bom? Alguém tem alguma coisa a perguntar, algum esclarecimento, alguma solicitação, alguma pergunta sobre o nosso seminário, algum comentário sobre o vídeo? Vamos finalizar por aqui? Tudo certo. Professor, você chegou naquela questão lá do resistor, entre a faixa de, acho que 930 e pouco a 1000, você falou que se fosse menos que 930 seria porque esquentou alguma coisa. Não, Aí eu acabei lembrando que essa última faixa que você falou do coeficiente de temperatura é justamente por isso. Aquele valor lá em ppm, que é parte por milhão, é para ver, para dizer quanto ele vai alterar, né, o trabalho dele na diferença de temperatura. Mas acho que a gente não chega a trabalhar com um resistor de 6 faixas, não. Eu não vi, eu nunca trabalhei, isso aqui é novo para mim. É a questão do. E não sei por que em ppm, esse coeficiente de temperatura. Mas É parte por milhão. eu não entendo por que parte por milhão. Talvez seja a questão. Porque, assim, como um dos principais elementos de resistência, né, é o carbono, é o carbono, né? Ele oferece uma resistência. Por isso que aqui tem o fio de carbono, né? Aqui é o que ele fala, né? Aqui é o filme de carvão helicoidal, né? Então, talvez seja algo referente a isso. Seria não sei se é dopagem, porque não é um elemento condutor, mas acrescenta a essa liga, porque ele fala que é metálico, né? Esse elemento resistor aí é metálico. Talvez seja essa dopagem, ou esse acréscimo de carvão, né? De carbono, desculpe, esse condutor, para que ele aumente a resistência. Pode ser isso. Agora, como eu não sou de eletrônica, eu não sei dizer para vocês o que isso interfere. Vocês também não são, então não faz diferença. E não serão, pelo menos por enquanto, né? Só se for no outro curso, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é entender a lei de Ohm através desses elementos, né, e saber o que é resistência, tensão, corrente, entendeu? É basicamente isso. E é isso mesmo que eu falei, você que acrescentou aí bastante aí, que você disse que existem resistores de 6 faixas também, né? No caso dessa sexta faixa, seria para o coeficiente de temperatura. Eu cheguei a ver essa parte quando eu estava fazendo um curso de sistema de segurança eletrônica. A gente trabalha com cerca elétrica, com coisa assim, de temperatura, com placa solar também, placa de energia solar. Massa. Beleza. Mas talvez, professor, quer dizer, professor, Eleison sabe, pergunta a ele se tiver alguma. Aí depois vocês socializam comigo aí, que era isso também de eletrônica, ele usa muito esses resistores. Viu?
Mas não é um conhecimento que eu tenho, não. Meu conhecimento está mais voltado à automação. Minha formação, apesar de, assim, minha formação é manutenção elétrica, né? Minha formação do professor Josan, e depois eu fiz pós-graduação em sistemas de automação industrial. Depois disso, eu trabalhei com engenharia mecânica, que seria com ligas metálicas e compósitos, na verdade, né? E pode-se considerar a liga metálica um compósito, de determinada forma, né? Não são todas as ligas metálicas que são compósitos, não. Mas, enfim, é isso aí, gente. A lista, cadê? Vamos fazer aqui a chamada. Deixa eu ver aqui. Fazer aqui a chamada. Geral. Beleza. Fiquem atentos ao AVA, para eu disparar algumas coisas, algumas informações. Aqui. Erivaldo. Peraí, rapidinho. Eu tenho que sair aqui do modo... Fala comigo, professor. Peraí, rapidinho. Eu tô fazendo a chamada, mas eu preciso sair de um modo aqui que é... Presente. Peraí, rapidinho. Pronto, deixa eu ver aqui. A internet tá rápida hoje. Ou o AVA tá rápido hoje, né? Erival tá aí, né? Andréia tá aí também. Márcia tá aí também, né? Genival. Oi. Wilson. É você, Wilson? Não, né? Guilherme. Também não. Edileuza também não, né? Romário. Valson. Romário tá no chat. Eu vi. E Valson. Nossa, acho que não. Diego. Ô, professor. Oi. Oi, presente eu, viu? Que o fone Já tá coloquei. ruim e tá ruim pra se falar aqui. Valson Ave. tá na lista aí, professor. Valson, né? Você Você já é uma marcou figura, presença, mano. André? Aí, Tá presente Olha. também. olha aí no chat aí para mim. Alessandro tá aí também. Valson tem aí que presente. Douglas. Douglas respondeu presente aí. Falar, gente. Não... Senão eu vou ter que ficar alternando aqui na tela. Vai demorar Falou. mais. E não. Douglas tá aí, né? E a Alisson. Presente? César. Presente. César. Marcelo. Aqui, professor. Pedro. Ele tá aí. Tem que responder, Pedro. Responda, Pedro. Ele colocou no chat, professor, que ia Tem que trabalhar. responder. Adriano. Presente, professor. Certo, é que só seu áudio falhou. Não é de Adriano, não. Foi que estava falando sobre Pedro aí. Max. É esse mesmo. Ícaro. Josan. Presente. Josan já botei. Álvaro. Aqui, professor. Presente. Daiane. Presente.
Professor, consegue me ouvir? Quem é que tá falando? Valso. O senhor botou lá não Valso. presente, mas eu estou presente na aula. Ah, e vocês veem, né? Vou fazer assim agora. Rafael, eu volto. É porque, Valso. eu tava sem fone de ouvido, eu tava ouvindo sem o fone, e aí eu tava Certo. respondendo e não tava indo. Mas eu Beleza, tava foi mal. participando da aula. Tá Valeu, bom. tranquilo. Rafael, eu volto, daqui a pouco eu volto. Deixa eu só salvar essa parte aqui. Rafael, tá aí? Ela assistia a aula, mas o celular dela disse que tá com a internet caindo. Aí ela saiu da... Certo. Rodrivan. Presente. Pronto. Eu vou salvar aqui e volto lá. Foi Valson, né? Eu também. Que eu, professor? Robson? Você já falou aí, eu sei que você está presente. Não me deu falta, não, né? É bom e é ruim, né, Robson? Por quê? É bom que nesses casos aí nunca esquece, né? Aí também, se você faltar, já dá por falta e você não tem como se esconder, né? Ô, Valson, não tô aqui, foi Valson, né? Pronto. Beleza. Pronto, gente. Fiquem atentos ao Ava. Vou mandar algumas coisas para vocês durante esses dias. E provavelmente finalizar essa parte daí. E vocês viram que eu mandei um vídeo sobre vocês, como instalar o Workbench. Vai ter que ser o Workbench mesmo. Conversei com os professores. Já instalei. Pronto. É a melhor ferramenta para isso daí. E a gente vai começar a trabalhar com eles assim que a gente terminar, quando a gente começar a lei de 1, tá bom? Pode ser que a gente eu dispare assíncrono o Workbench, sobre o Workbench, ou a gente na próxima aula já começa a trabalhar com ele. Eu vou dar uma olhada na programação, o que é melhor, tá bom? Tá bom, gente. Tchau, boa noite, descansem e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, colega. Um abração aí para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa.